eu era uma pessoa que eu estava sempre cansada. Eu achava que dormia bem, que eu tinha um sono profundo a noite inteira, e estava sempre cansada, e tinha os desligues. Eu estava conversando e do nada pegava no sono. Sabe que no início isso era engraçado, né? Brincavam comigo, porque eu dormia no telefone, dormia conversando. Uau. Mas até que um dia meu esposo disse assim, não, tu vai ter que ver isso aí. E fui fazer um teste do sono, aquele que fica a noite inteira. E eu descobri que eu tinha apneia do sono. E eu nunca nem imaginei isso. Aí o médico até disse, não, a gente vai ter que tratar isso. E me deu também, né, uma folha de doenças que poderiam ser causadas por causa desse déficit, né, na qualidade do meu sono. E eu nem imaginava. E achava, e eu vejo muitas pessoas falar, eu durmo super bem, né? Inclusive até outra questão da ingerir substâncias como café ou qualquer outra substância estimulante próxima ao horário de dormir. E também dizer, eu durmo muito bem à noite, né? Mas daí acorda de manhã cansada. Então, o que pode ter acontecido? Isso, exato, né? Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu consigo tomar café e dormir bem. Assim, dormem, mas não é com boa qualidade. E tem outras que dizem realmente, né? Se eu tomar o café ou algum chá que tenha cafeína, atrapalha o meu sono. E é a pura verdade. Existem pessoas que são metabolizadoras lentas e que, por exemplo, uma xicrinha de café expresso, né? Por exemplo, pequena, né? Aquilo dali pode levar até 8 horas para metabolizar adequadamente a cafeína que está presente. Então, poxa, se eu tomar 6 horas da tarde, você imagina, estou passando de meia-noite fácil, sem conseguir dormir ainda. E aí o detalhe é que a cafeína é uma substância adrenérgica, de função adrenérgica, então ela vai estimular, é um estimulante, né? Então, ela vai acabar estimulando funções de adrenalina no nosso corpo. Além disso, por ser um estimulante, cardioestimulante ou neuroestimulante, o que é que acontece na parte do sono? Eu vou ter uma hiperexcitação de neurônios. E quando o meu corpo está hiperexcitado, ele vai acabar fazendo um bloqueio de determinadas funções. Uma dessas funções é liberação de melatonina. E aí ele diz assim, tá, mas é só a questão de dormir? Não, a melatonina tem uma poderosa função antioxidante, anticancerígena. Olha como eu disse, dormir mal predispõe ao câncer, predispõe a doenças cardiovasculares. Então a melatonina, ela vai atuar em diversas partes do nosso corpo, reestruturando as funções metabólicas intracelulares. Vai meio que corrigir essas alterações, tudo isso que acabou sendo incorreto ou metabolismo errado, que a gente chama de erro do metabolismo. Então, a melatonina ajuda nisso. E quando tem o consumo de substâncias que me deixam ativado, o que é que acontece? Eu estou diminuindo a função de melatonina. E toda vez que eu faço isso, eu prolongo a fase de despertar, né, eu fico acordado, o corpo fica preocupado e ele diz assim, poxa, por que que a Livni está acordada 11h30 da noite? Será que ela está passando por alguma situação de estresse? Será que ela precisa resolver algum problema? No passado, era o seguinte, será que ela está sendo atacada ou está sob risco de ataque de algum animal, de algum bicho, de alguma coisa? Aí o que é que acontece? Aumenta a produção de cortisol também à noite. E o cortisol à noite não é para estar elevado. Cortisol é para estar baixo à noite. Adrenalina, a gente não precisa. A adrenalina, ela é liberada numa situação de lutar ou fugir. E aí, quando eu tenho cafeína em grandes quantidades, né, ou bebidas energéticas, quando eu tenho estresse por algum motivo, aí eu tenho aumento do cortisol, eu vou começar a alterar toda uma cascata metabólica dos hormônios que eram para funcionar bem à noite. E aí essas substâncias, né, hiperestimulantes, vão acabar fazendo com que o nosso corpo funcione de maneira diferente. E aí eu começo a ter resistência de insulina,
Para as pessoas que têm predisposição, o que é que isso vai causar? Excesso de peso, com obesidade. Para aquelas pessoas que são adrenérgicas e não engordam, mas o que é que vai acontecer? Elas permanecem magras, mas elas permanecem magras e com um processo inflamatório e uma vulnerabilidade fisiológica aumentada. Então, ter o consumo de substâncias hiperestimulantes pode fazer com que eu tenha um risco aumentado, né? Tive um tio que ele não tem padrão nenhum de obesidade, nada, mas ele roncava muito, e aí olha como eu disse, os fatores, né? Roncava muito, ele não tinha um sono legal, mas ele tinha um hábito de alimentação não era tão saudável assim, ele estava sedentário, consumia álcool com frequência, que era algo que potencializava mais ainda o ronco. E aí ele infartou. Infartou com 55 anos. E teve um infarto que a gente chama de infarto triarterial, né? Ele deu sorte que a principal artéria que irriga a parte cardíaca, ela foi afetada em 70%. Mas as outras duas foram 99% e 90% afetadas. Então, assim, nossa, a principal artéria foi 70%, mas não chegou nos 90%, senão ele teria falecido. Por que isso? Alteração do padrão do sono associado com fatores que geram prejuízos metabólicos. E a gente está pagando com a própria vida, entendeu? Era uma pessoa que dizia assim, e ele me falava isso, né? Era engraçado, ele dizia assim, poxa, eu tomo café e eu consigo dormir. Eu consigo dormir. Tem pessoas que não conseguem, mas eu consigo. Olha que interessante. Eu ouço muita gente falar isso. E às vezes eu fico naquela, como é que eu vou explicar? Porque às vezes eu não tenho tanto conhecimento ou não tenho propriedade para explicar. Eu sei, mas não tenho autoridade, na verdade, para explicar. Dormir, Livne, a gente vai dormir. Porque o seu corpo, ele sabe que dormir é um remédio. Ele sabe. Então, assim, você pode fazer o que for, ultrapassar as horas, beber, tomar café, alguma coisa, mas em algum momento o corpo vai tentar desligar você. Ele vai dizer, dorme, criatura, que senão tu morre. E, inclusive, a alteração do sono é uma das coisas que faz o ser humano de verdade ir embora dessa terra. Se eu quiser estimular um ser humano com a privação do sono, isso não é bom. Alguém que quer dormir, você vai lá e acorda, isso vai gerar arritmia, vai gerar crise convulsiva, uma desorganização total fisiológica do nosso corpo, até o ponto que o ser humano ele entra em colapso. Privação do sono é algo que faz o ser humano morrer. Por isso que muita gente toma remédio, né? Que é uma das medidas de resgate para que a gente faça o ser humano dormir. E essa questão dos medicamentos também, porque também é uma coisa da atualidade, pessoas tomando remédio para dormir, depois outros para se manter, tomando estimulantes para ficar acordado. Então, não é coerente isso. Tá meio bagunçado o negócio, né? Eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para ficar acordado, aí eu tomo remédio para estimular o apetite, daqui a pouco eu estou obeso, aí eu tomo remédio para emagrecer, e fica tudo bagunçado e a gente não entende que o ser humano poderia fazer algo básico, que, por exemplo, você comentou no início, né, sobre o que eu denominei de método Safira. Se você aplicar o método Safira na sua vida, as coisas começam a melhorar. E como é que é, doutor, esse método? O método Safira, ele se baseia em 6 pilares, que eu apliquei na minha vida e a quem estava ao meu redor, e pude perceber que quando é tão simples isso, que as pessoas vão dizer assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? É simples. No método Safira, é o mnemônico que eu trabalho os 3 As. Água, atividade física, alimentação saudável. Do A. E do S. Sono, sol e socialização.
Então, veja como é interessante. Água. Qual a importância da água? Um corpo bem hidratado é um corpo que tende a funcionar melhor. É isso aí. Parabéns para nós e parabéns para quem estiver nos assistindo tomando água. Veja, é um corpo que funciona melhor. O nosso corpo tem cerca de 60% de água, vamos colocar assim em média, né? O cérebro tem uma quantidade de água imensa, 88% do cérebro é formado, vamos dizer assim, água, né? Uma substância gelatinosa, que é gordura. Os neurônios têm a bainha de mielina, aquilo dali é tudo fosfolipídica, então tem lipídio, é gordura no nosso cérebro, e que se a gente fosse pegar, iríamos extrair muita água desse tecido. Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas não estão dormindo bem porque não têm uma boa hidratação, estão desidratadas. Isso faz com que o nosso corpo não funcione bem. O outro A, vamos lá, atividade física. A gente sabe que alguém que se torna produtivo, que está treinando, a gente vai liberar endorfinas. E as endorfinas, elas ajudam a relaxar o corpo. Então, poxa, se eu estou fazendo uma atividade física, um exercício físico programado, sob orientação, o que que vai acontecer? Em algum momento o meu corpo vai relaxar. Sabe aquela turma que trabalha pra caramba, diz assim, meu amigo, eu já trabalhei tanto hoje, que eu só quero dormir, eu estou cansado, porque o corpo está cansado. A gente vai produzir hormônios a partir das contrações musculares que ajudam o nosso corpo a relaxar mais. Há um estímulo aumentado na produção de serotonina e dopamina através dos exercícios físicos. E aí esses neurotransmissores, eles vão influenciar na regulação de melatonina. Então, melhora o meu sono. A alimentação saudável e equilibrada, ou seja, alimentos que contêm uma certa riqueza de serotonina também a partir de um aminoácido, né, que é a tirosina. Por exemplo, banana, a questão do leite, por que que as crianças dormem quando tem aquela questão do leite quentinho, faz com que a criança durma melhor e tal, porque é rico em tirosina. Ah, um leite com canela, o pessoal diz assim, não, mas canela não é Estimulante? termogênico, né, termogênico e tal, mas a canela também tem tirosina. Chocolate amargo vai ter tirosina. Tem abacate, maracujá, o próprio maracujá também tem a questão da camélia, e aí é uma substância, né, um fitoativo, que relaxa o nosso corpo. Então, quando eu tenho uma alimentação saudável e equilibrada, onde eu consuma uma quantidade menor à noite, eu vou fazer com que o meu intestino, o meu trato digestivo, ele tenha menos enzimas, menos substâncias para poder fazer uma digestão. Então, eu não vou sobrecarregar o meu corpo com processos digestivos. Aí já vai uma dica: comer muito à noite faz com que a pessoa não durma bem. Vai estimular refluxo, que vai estimular o ronco. E roncar é um fator de risco independente para o que a gente já sabe: diabetes, hipertensão e obesidade. Então, veja, quando eu bebo mais água, quando eu faço mais atividade física, quando eu me alimento melhor, isso já ajuda ao meu corpo dormir melhor. E aí tem a própria questão do próprio sono. Então, como é que eu faço para dormir melhor? Entendendo que ao final do dia eu preciso desacelerar. Tem pessoas que chegam do trabalho e dizem assim, mas eu tenho a minha outra jornada de trabalho. Calma, a gente precisa de organização. O que é que eu recomendo? Acorda mais cedo, mas não sacrifique sua noite de sono. Se for algo inevitável, faça, mas por curto tempo. Mas se prepare para dormir. Deixa os calçados do lado de fora. Pisa com os pés no chão de verdade, ou seja, energiza o corpo. Tenha um bom relacionamento interpessoal, interfamiliar. Evite assistir programas que promovam sentimentos e emoções profundas de tristeza, de raiva, de rancor, de medo, né? Poxa, tem pessoas que querem assistir filmes de terror e à noite. Não faz sentido. Você só está colocando o seu corpo sob estresse, sob tensão. Então, assim, poxa, vai ler a Bíblia se você é um cristão, né? Ou seja, se você não é agnóstico, e ainda que seja um agnóstico, um ateu, pensa positivo.
Faz alguma coisa boa, relaxa, toma um banho levemente morno. Cria situações onde a gente consiga preparar o corpo para dormir bem. Trabalha a respiração. 4-4-8. Puxa o ar em 4, segura em 4, solta pela boca em 8 segundos. Faz esse ciclo na cama várias vezes, até o seu corpo entrar no modo de relaxamento e você vai dormir. Posso tomar algum chá? Pode. Cidreira, capim-santo, né? A folha do maracujá ajuda também. Então, tem como a gente utilizar estratégias para dormir melhor. Posso utilizar aromaterapia com os óleos essenciais? Sim, óleo de lavanda é uma excelente estratégia. Eu posso pingar uma gotinha de cada lado, por exemplo, do travesseiro, e daquele lado que eu estiver dormindo, eu vou ter um aroma muito facilitado, e a lavanda vai estimular a parte da melatonina. Eu posso aproveitar, colocar uma gotinha, friccionar e trabalhar esse processo da respiração utilizando a lavanda também, o 4-4-8. Eu posso colocar na minha testa, eu posso passar na minha face, uma gotinha só, passo nas mãos e vem para cá. Então, veja, eu tenho várias estratégias. São casais, o que é que a gente pode fazer? Uma massagem no outro, relaxa um pouco, pega essa massagem nos pés, por exemplo, né? As mães que, vamos dizer assim, que tiveram seus bebês recentemente, o marido pode ajudar ela a relaxar um pouco melhor, fazendo a massagem nos pés. E, inclusive, as mães que têm os seus bebezinhos, que têm alguma dificuldade para dormir, podem fazer isso também nos pés dos bebês. Eu fazia muito isso com minhas filhas. No momento que eu estava estudando, eu vinha para casa a cada 2 meses, né? Eu estudei fora, estudei em Campina Grande, em uma cidade daqui do Nordeste, e eles estavam em Aracaju, 550 quilômetros de distância. E naqueles momentos que eu estava presente, eu ainda ajudava minhas filhas a dormirem bem, eu contava histórias boas para elas, eu fazia massagem nelas, né? Então, assim, fazia com que o corpo relaxasse, porque é muita atividade cerebral. Imagina por que as crianças não estão dormindo tão bem hoje? Por causa de telas. Elas estão muitas telas, é hiperestimulação o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aquilo gera ansiedade, e aí quando gera ansiedade, eu altero a função dos neurotransmissores. Então, olha como é importante a gente pensar que um S do sono são várias estratégias que eu posso utilizar para poder fazer alguém dormir melhor. Aí eu venho para o outro S, o S de sol. Tá, mas como é que o sol vai me ajudar? O sol ajuda da seguinte forma: o sol é a claridade. A gente tem vários estudos falando sobre níveis de vitamina D, né, que está muito relacionado com o sol, níveis de vitamina D com qualidade do sono. Pessoas que têm uma vitamina D muito baixa, normalmente também têm uma qualidade de sono ruim. Então, quanto mais eu me expor à luminosidade natural, tanto eu ativo vitamina D, como o meu cérebro entende que é dia. Lembra de uma live que nós fizemos, eu fiz do lado de fora, né? A gente estava assim, nossa, mas temos que entender que dia é dia. E quando a gente acordar, se expor à luminosidade natural, vai fazer com que os olhos percebam que já é claro, que já é manhã. Isso vai aumentar a produção do cortisol, vai fazer com que um outro hormônio seja produzido, né, um neurotransmissor bem interessante, que é a adenosina. A adenosina, ela vai ser impulsionada, ela vai ficar sendo produzida numa quantidade muito grande. E aí ela vai deixar a melatonina quietinha de lado. Mas ela vai ser a impulsionadora da fase noturna. Então, a adenosina vai influenciar na liberação da melatonina. Quer ver onde a gente consegue observar isso? Crianças que vão à praia, ou estão no parque, ou na piscina, brincam o dia inteiro, sabe, no sol. Quando chegam no final da tarde para a noite, como é o sono dessas crianças? Elas Elas dormem capotam, bem. né? Entendeu? Elas capotam, elas dormem lá, por quê? Porque teve muita luz solar para o cérebro entender que dia é dia. Então, por exemplo, se a gente utiliza muito óculos de sol, o carro com muito vidro fumê, eu moro no apartamento, eu já entro no elevador, eu desço para o estacionamento, entro no carro, ou seja, eu quase não tenho exposição à luz solar. Isso pode alterar a função do sono à noite.
E aí é interessante que a gente tenha o máximo possível de luminosidade natural. Daí o S, né? E o outro S é de socialização. Boas relações sociais fazem com que a gente durma bem. Onde que a gente pode comprovar isso? Existem regiões do mundo, do planeta Terra, Livre, são as Blue Zones, as zonas azuis. E nessas regiões são localidades onde as pessoas têm uma longevidade aumentada. Ou seja, encontrar alguém longevo em torno de 80 anos é uma coisa. Encontrar comunidades onde a maioria das pessoas ali longevas ultrapassam os 100 anos já é outra coisa. E não é 100 anos em cima de uma cama, é 100 anos ativas. O que é que elas têm em comum? Elas praticam atividade física, elas dormem bem, elas têm uma socialização. Família, amigos, sorriem. Então, isso ajuda as pessoas a dormirem melhor. Por isso que é o método Safira. É só pensar, né, em todos, a gente tá, são coisas bem simples que acontecem, né, e que a gente Sim. pode fazer no dia a dia, e às vezes a gente nem se dá conta, mas que fazem muita diferença na nossa vida, né. Bastante. E faz uma diferença absurda. Quando tem um ditado que diz, né, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Imagina se você se relaciona com pessoas que falam o dia inteiro sobre problemas, preocupações, enche a cabeça da gente de preocupações. Como é que a gente vai chegar no final do dia? Vai dormir bem? Dificilmente a gente vai dormir com qualidade. A gente vai ficar preocupado, né? Imagina que a gente se relaciona com pessoas que o tempo inteiro estão fumando demais, bebendo demais, comendo errado, não fazem exercícios físicos. Qual vai ser o resultado disso? Insônia, alteração do padrão de sono. Então, bons relacionamentos fazem com que a gente sempre melhore como ser humano. Bons relacionamentos, sempre melhor. Acho que se a gente busca... Relacionamento, Ui, perdão, diga. perdão. Digo, relacionamentos podem nos gerar resultados que eu não sei. Tem pessoas que se relacionam com pessoas que gostam de reclamar. Daqui a pouco eu serei o próximo reclamão. É isso que eu Tem ia falar, pessoas que porque gostam. quem reclama, se tá andando, se eu tô andando com alguém que reclama muito, provavelmente eu seja mais um, né? Porque Mas não, isso exato. a gente vê até em perfil de famílias, por exemplo. Ah, que o pai reclama, a mãe reclama, o filho reclama, o neto vai ser assim, é questão do ambiente. Claro que tem A ambientes gente que a gente é reproduz. obrigado a estar de trabalho, né? Mas sempre que a gente puder escolher, acho que amigos, principalmente naturalmente, a gente vai se juntando, né, por afinidade àqueles que são mais de acordo com as nossas características. Se a gente não gosta muito. Exato. Exato, né? Tem um ditado que diz assim, os opostos se atraem, né? Nananina não. Os semelhantes se unem. A gente Exato. vai sempre buscar fatores semelhantes de um e do outro para podermos manter a relação do ser humano. É isso. Certo, doutor, estamos aqui. É muito rápido, esse tempo passa muito rápido. A gente está para finalizar, mas estou aqui com vários comentários. Quero até agradecer você que está nos acompanhando aqui com suas dúvidas. Tem vários boa noites. Eline Cavalcante, será que é ela, a Madrecita? Vai, sim, olha ela aí. Um beijo. Ela não me conhece, mas eu já conheço ela, né? Muito bem. Ai, então aqui eu tenho dúvidas, algumas já foram até respondidas, mas o Daniel perguntou, né? Boa noite, gostaria de perguntar, Daniel Centurion, existe um horário adequado para começarmos a ajustar, preparar o ato de dormir? Há um período mínimo para dormir e ser produtivo ao despertar? Sim, perfeito, né? Por volta de 9 horas da noite, às 21 horas, o nosso corpo
começa a entrar numa preparação para o sono. Às 22 horas é onde já começa a liberação da melatonina. Entre 1 da manhã e 2 horas da manhã, ocorre uma coisa chamada de fixação da aprendizagem. Por exemplo, tudo aquilo que eu estudei ao longo do dia, normalmente, nem dentro desse horário, a gente vai ter uma fixação da aprendizagem, entre 1 hora e 2 horas da madrugada. Por isso que quanto mais cedo a gente começar a preparar o nosso corpo, melhor, porque eu vou ter uma função de melatonina que vai estimular hormônio do crescimento, que vai estimular os outros hormônios, testosterona, DHEA, estradiol, progesterona, e de manhã o cortisol. Então, quanto mais cedo eu preparo o meu corpo, melhor. Porque aquilo que eu aprendi, por volta de 1, 2 horas da manhã, eu vou ter essa fixação da memória. E quanto mais tarde eu durmo, mais eu encurto essas fases. Então, dormir no horário certo vale muito a pena. E a outra que eu acho que eu tinha respondido, né, que foi a questão de tempo, né, quantidade de sono, né, que varia de 6 a 8 horas. Tem pessoas que com 5 horas se tornam produtivas, tranquilo, se tiverem uma fase de sono profunda muito boa, isso vai fazer com que a gente tenha êxito, né, nessa questão do sono, né. O sono profundo, ele é fundamental, é reparador para a gente. E tem a questão da higiene do sono também, né, doutor? E, exato, nessa fase que eu falei dos 3 As, né, dentro do método Safira, a higiene do sono é tudo isso, a gente trabalhar a respiração, apaga as luzes, mantenha o quarto mais escuro possível, melhora a dieta, né, evitando muitos estimulantes, tendo uma aromaterapia, você tendo o sono é um evento, sabe, Lívia? Então, assim, prepara mesmo. Uma mulher coloca calça, coloca o baby doll, bota lá sua roupa, o homem também, se quiser até colocar um perfume que não seja forte, né? Mas, assim, se perfuma, coloca um creme hidratante, se prepara realmente, assim, para dizer, nossa, eu tô dormindo com prazer. E Namora. se, exatamente, eu ia dizer isso agora, se for os casais, nossa, isso já é um estímulo convidativo para que a gente namore. E, poxa vida, depois que você namora à noite, você vai dormir melhor, né? Vai dormir Sim. melhor, vai Total dormir mais relação com relaxado. a libido também, né? Total relação com a libido. Exatamente. Entendeu? Então a gente consegue fazer uma higiene do sono tranquilamente. Nossa, evitar assistir um bocado de programas que não agregam valor em nada na vida do ser humano, né? Faz uma leitura, pensa no dia, agradece por tudo que aconteceu no seu dia, até mesmo por situações desafiadoras, complexas, mas assim, que bom, vai servir de aprendizado, né? Tira um monte de preocupação da cabeça, coloca no papel. Eu costumo dizer o seguinte, ó, escreve, pega uma folha e coloca assim: o que é urgente e o que é importante. Aquilo que é urgente, aí entra na questão da produtividade. Aquilo que é urgente, quando eu acordar e preparar o meu corpo para despertar bem, aí eu começo a produzir. Como? Vai olhar as mensagens, vai fazer tudo, mas isso depois que você acorda de verdade. Tem gente que já acorda e já pega o celular logo em seguida. Isso não é uma medida saudável para o cérebro. A gente precisa de tempo para dar uma despertada nele. Mas a gente precisa entender também que tem estratégias para isso. E aí eu falo sobre o ADA, acordar, despertar e agradecer. Isso é rapidinho. 5, 7 minutos a gente prepara o nosso corpo para começar a executar essas funções. E aí, ó, me tornar produtivo. Tem pessoas que acordam, ficam um tempo na cama assistindo televisão. O que é que eu posso fazer? Depois que eu já pratiquei o ADA, agora eu vou responder as mensagens, né? Se, poxa, eu vou fazer um pagamento de alguma conta que eu acabei não fazendo na noite anterior, vou mandar uma mensagem, vou escrever alguma coisa, vou planejar o dia, aí eu começo a me tornar produtivo. E depois é só executar. Vai chegar no final do dia sorrindo. Show de bola! Doutor Wesley, quero te agradecer de coração mais uma vez pelo teu sim, por estar sempre dando uma mão
tanto com todo o teu conhecimento, quanto a tua energia, a tua paz. É sempre bom conversar contigo, ouvir a tua voz, ouvir tudo aquilo que tu tem para ensinar pra gente. E foi assim, quando eu te conheci, eu disse, não, a gente precisa conhecer, né? Tem que trazer aqui pro Sul também esse homem, gente, porque ele é, assim, iluminado mesmo, né? Fico muito feliz. E assim, eu já deixo aqui, porque eu já fiz o convite para ele estar aqui no Livencast pessoalmente, e ele já me disse que sim. Então, assim que a gente conseguir se organizar, que ele vinha aqui para o Sul, então ele vem diretamente aqui conversar com a gente, e daí com tempo ilimitado também, né? Porque daí eu vou amarrar ele aqui na cadeira e eu vou querer ouvir tudo. Vamos ficar o dia falando aí. Vai ser um prazer imenso, né? E olha, queria complementar só duas coisinhas, assim. Se agradecendo pelo conhecimento, por tudo, né? Mas esse conhecimento não foi à toa. Foi graças ao meu interesse e aos professores que eu tive, né? Então, graças a cada ser humano que se interessou por estudar e que deixou esse conhecimento disponível. Eu, como sou um curioso e amante da vida, né, estava lá. Então, eu disse, poxa, se o conhecimento está aí, eu quero adquiri-lo porque eu vou ajudar pessoas. E outra coisa foi o que você falou, né, iluminado, né, então, assim, olha, esse brilho, ele só acontece porque alguém me ilumina. Então, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quanto mais eu tenho Deus fortalecendo minha vida, eu acredito que ele me ilumina e isso gera um brilho, mas é como se fosse um reflexo, entendeu, Lívia? Então, se hoje eu tenho um brilho, algo que ilumine, é porque é graças a pessoas como você, acredite. Outro ser humano sempre iluminando um ao outro. Então, graças ao conhecimento que eu adquiri, meus professores e a vida e ao ser humano. Isso me faz ser uma pessoa muito feliz no que eu me predisponho a estudar e a fazer. Obrigado, viu? Ai, que lindo! A gente que agradece. Nossa, é maravilhoso te ouvir. Quero agradecer você também que esteve ali aqui com a gente, que estava nos acompanhando. E lembrar você, esse canal é um canal que a gente faz por amor. Sempre quero trazer aqui várias pessoas profissionais, pessoas com experiências e com essa energia como o Dr. Wesley, boa energia divina que eu digo, né? Então, se você está ali e quiser nos ajudar também, se inscreva no nosso canal e mande também para outras pessoas, para que elas possam acompanhar esse conteúdo e conhecer essas pessoas maravilhosas que às vezes estão do outro lado do país e a gente não teria oportunidade de conhecer se não fosse dessa forma. Perfeito. Muito obrigada a todos, uma ótima noite e nos vemos na semana que vem no Livencast. A última coisa só que eu esqueci, doutor, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Perfeito, né? Pode encontrar. Meu nome é um nome incomum, então é super fácil de encontrar, né? @DRUESLHE, que é o meu nome, Wesley. Então, no Instagram tem o meu nome. Na rede do LinkedIn é só colocar o meu nome também que vai encontrar. É um nome que é tranquilo, não é muito difícil, não. De colocar Wesley e já encontra. Então, estou no Instagram com @DRWesley. Show de bola! Vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, muito obrigada para me encontrar, @LivneSpiandorello. Grande beijo!